Nesse segundo exemplo, a gente quer determinar a corrente Ix, que vai percorrer esse resistor de 2 ohms, né? E vamos usar aí também, vamos aplicar o princípio, o teorema da superposição, para descobrir qual que é a contribuição de cada fonte. Quando a gente tem fontes dependentes presentes aqui, no caso, essa fonte dependente de tensão igual a 2Ix, a gente não pode, não é possível a gente aplicar o teorema da superposição e tentar descobrir qual é a contribuição apenas da fonte dependente. Por quê? Se a gente pensasse nesse sentido, né, vamos inativar as fontes de 10 volts e de 3 amperes. Então, meu circuito ficaria onde tem a fonte de 10 volts simplesmente um curto, depois o resistor de 2 ohms, onde tem a fonte de corrente um circuito aberto, né, para inativar essa fonte, o outro resistor de 1 ohm e a fonte dependente. Qual que é o problema? Que a fonte dependente, eu tenho aqui a corrente Ix, né? O que vai acontecer aqui? Se eu escrever uma LKT para esse circuito, eu vou ter a corrente X, tem que ser, ela não tem outro caminho para percorrer, é esse aqui, então eu tenho 2Ix é o potencial sobre o resistor de 2 ohms, mais 1X aqui, então mais 1X, mais o potencial 2Ix, né? Isso aqui tem que ser igual a zero para LKT, ou seja, a gente chega aqui num valor nulo para Ix, né? A gente vai ver que X tem que ser igual a zero, ou seja, ele vai me dizer que a contribuição da fonte dependente é zero, né? Mas isso aqui ele não é correto fazer dessa forma, né? Porque eu só posso inativar as fontes independentes, ou seja, essa de 3 amperes e a de 10 volts. As fontes dependentes eu não posso analisar elas individualmente, eu tenho que sempre analisar as fontes dependentes com no mínimo uma fonte independente junto do circuito. Então nunca analisar elas isoladamente no princípio da superposição, senão a gente vai chegar aqui numa contribuição nula, o que não é verdadeiro, tá? Então sempre que a gente deparar com um circuito aí com fontes dependentes, a gente tem que fazer, se for aplicar o princípio do teorema da superposição, sempre ela tem que estar, a gente tem que analisar ela em conjunto com uma fonte independente, né? Então vamos fazer daí a análise. Então a gente vai fazer duas vezes, uma vez inativando a de 10 volts e outra vez inativando a fonte de 3 amperes. Vou iniciar aqui inativando a fonte de 10 volts, né? Então vou ficar com um curto-circuito onde estava a fonte de 10 volts, o resistor de 2 ohms, a fonte de 3 amperes, um resistor e agora sim a minha fonte dependente de 2Ix, minha corrente Ix de controle, né? Então esse circuito aqui é com a fonte de 10 volts inativa, né? Então tem que tomar cuidado que esses valores aqui são válidos apenas para a contribuição da fonte de 3 amperes e da fonte dependente de 2Ix, né? Quando ela está presente junto com a fonte de 3 amperes. Então o meu objetivo aqui é determinar X, né? Como a gente tem aqui um circuito, posso aplicar o método dos nós aqui para esse circuito. Eu tenho, nesse nó aqui em relação à minha referência lá, eu vou ter um potencial que é 2Ix, já que eu tenho uma fonte de tensão aqui, mesmo sendo a fonte de tensão dependente, eu posso dizer que esse potencial aqui vale 2Ix em relação ao meu referencial. Então aqui eu tenho um único potencial V desconhecido, né? Então vou aplicar o método dos nós. A corrente Ix aqui, que ela já está representada, ela está entrando no nó, mas pelo método dos nós, Ix, ela vale, estou considerando potencial positivo aqui e negativo aqui sobre esse resistor de 2 ohms, só que o lado positivo é o meu referencial de 0 volts, então X é 0 volts menos V, né?
dividido por 2. Então, na verdade, x aqui pelo método dos nós é menos v sobre 2. Né? E v vai ser igual a menos 2x. Vou escrever a LKC então para esse nó. Eu tenho ix entrando naquele nó, tenho 3 amperes da fonte de corrente entrando no nó, e vou considerar uma corrente neste sentido aqui sobre o resistor de 1 ohm. Esta corrente, ela está saindo do nó, então ela é negativa, e ela vale o potencial V menos o potencial do outro nó, que eu chamei de 2x, né, que eu atribuí 2x. Isso aqui é dividido por 1 ohm, ou seja, dividido por 1. Né? Essas são as 3 correntes que estão se somando nesse nó, igual a 0. E agora, como o meu interesse é achar x, ó, eu já deixei determinado aqui V, porque eu posso substituir V aqui na equação, e ainda vou ter uma equação com uma única incógnita, que é o x, que é o que a gente quer determinar. Né? Então, aqui a gente vai ter x mais 3, menos o V, achei uma relação ali de vale menos 2x, menos 2x igual a 0. Isso aqui vai dar menos 4, menos 4x, com negativo aqui na frente vai dar positivo, menos 4x, com mais um x aqui, 5x, e o 3 passando do outro lado negativo. Então a gente vai ter x vai ser menos 3/5. Isso aqui é igual a menos 0,6 amperes. Tá? Essa aqui é a contribuição da fonte independente de 3 amperes em conjunto com a fonte dependente de 2x. Ok? Então vamos chamar esse aqui o x1. A primeira contribuição do x1 é menos 0,6 amperes. Agora, vamos analisar inativando a fonte de 3 amperes e mantendo a fonte de 10 volts. Então, mantendo a fonte de 10 volts e inativando a de 3 amperes. Para inativar a fonte de 3 amperes, a gente simplesmente vai abrir os terminais dela. Então, vou deixar a fonte de 10 volts. Série com resistor, aqui onde estava a fonte de corrente, simplesmente fica um ramo aberto, que eu inativei aquela fonte. E novamente, a fonte dependente presente aqui no circuito. Tá? Por quê? Eu tenho que analisar fontes dependentes em conjunto com as fontes independentes do circuito. Não posso analisar ela sozinha. Né? Então tenho resistor de 2 ohms, um ohm aqui, e a corrente X. Né? Então aqui eu tenho, a gente ficou com só um laço, um caminho fechado, dá para aplicar LKT diretamente aqui. Então o potencial sobre o resistor de 2 ohms é 2Ix, o potencial sobre o resistor de 1 ohm é 1Ix, e o potencial dessa fonte dependente é 2Ix. Isso aqui tem que ser igual aos 10 volts da minha fonte independente lá. Então aqui a gente vai ter total de 5x igual a 10. E isso aqui vai ser uma contribuição de 2 amperes da fonte de 10 volts em conjunto com a fonte dependente. Né? Então vamos chamar aqui de x2, né? A segunda contribuição é 2 amperes. E agora a corrente X total, vamos chamar assim de total, que é essa que circula pelo circuito original com as duas fontes, né? Vamos dizer que essa Ix aqui é o que a gente está chamando lá no final de X total. Isso aí. Ela é a soma dessas duas contribuições, esta aqui mais esta. Então, X1 mais X2. A gente achou 0,6 negativo, menos 0,6,
mais 2 amperes, ou seja, 1,4 amperes, tá? Então esse exemplo aqui serve para demonstrar que nos casos aqui a gente pode aplicar o método da superposição, porque o circuito é linear, né? Mas que a gente não deve analisar quando tem fontes dependentes presentes no circuito, a gente não pode nem analisar só as fontes dependentes sozinhas, individualmente, senão a gente vai chegar aqui num valor nulo, né, da contribuição dela, o que não é verdade. E também não podemos analisar só as fontes independentes, inativar todas as outras fontes, né? Aqui a gente não pode inativar a fonte dependente também. A gente tem que analisar a fonte dependente em conjunto com as independentes. A gente só pode inativar as fontes independentes, ou seja, de 10 volts aqui, né? Mas mantém a fonte de 2 dependente aqui de 2 X em conjunto com a de 3 amperes, né? Se tivesse mais fontes independentes aí, faria uma terceira análise, mas com a fonte dependente também presente. Eu não posso excluir ela da análise da contribuição de cada fonte independente. Okay? Só as fontes independentes é que a gente pode inativar para aplicar o teorema da superposição.